Olá, alunos! Como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje eu estou aqui para disponibilizar para vocês mais um tema da nossa disciplina. O tema é teorias administrativas. Então, como vocês, alunos, já fizeram um trabalho em grupo, em que cada grupo pesquisou uma das teorias, nós vamos falar mais um pouquinho sobre elas, certo? Hoje iremos fazer um estudo sobre as teorias administrativas, porque é através dos princípios das teorias administrativas que os administradores vai se fundamentar para fazer uma administração, certo? E antes de falar para vocês sobre as teorias administrativas, nós vamos falar um pouquinho sobre as variáveis das teorias. As variáveis das teorias administrativas são pessoas, estruturas, ambiente, tarefas, tecnologia e ambiente, certo? Cada uma das teorias administrativas, elas vão ter suas características. O que vai diferenciar uma da outra são as suas variáveis. O que quer dizer com isso? Vocês podem observar aí, por exemplo, pessoas, a variável pessoas, quem prioriza é a teoria científica, então ela vai priorizar só essa variável. Enquanto a contingencial, ela vai priorizar mais de duas variáveis, que é a tecnologia e o ambiente. Tá? As teorias administrativas. Quais são as teorias administrativas? Nós temos a teoria científica, a teoria burocrática, a gente tem a teoria clássica de relações humanas, neoclássica, de sistema e contingencial. Cada uma delas vai priorizar uma variável. No caso, a científica, como nós já falamos, vai priorizar as tarefas. A clássica e as relações humanas, uma vai priorizar a estrutura, a outra vai priorizar as pessoas. A neoclássica vai priorizar duas variáveis, que são pessoas e recursos materiais. Tanto a burocrática como a sistêmica vai priorizar as estruturas. E a contingencial vai priorizar o ambiente e a tecnologia. Essa teoria encontra-se na apostila de vocês a partir da página 85 e vai até 89. Vai pegando aí, pessoal, a apostila de vocês para vocês acompanhar aonde que a gente está com a nossa matéria. Vamos falar um pouquinho sobre teoria científica. A teoria científica, o foco dela é nas tarefas, porque toda empresa ela quer obter lucro. O trabalho é especializado. O que é isso, especializado? Cada funcionário, cada colaborador, ele não vai ficar sabendo de um todo da sua tarefa, e sim de uma parte de sua tarefa, certo? A fadiga é um redutor de eficiência, sim, porque se o funcionário já vem trabalhar cansado, estressado, ele não vai ter uma boa produtividade. Então, ele é um redutor de eficiência, tá? Um redutor de produtividade. Quando a gente observa lá na empresa desenho de cargos e tarefas, está bem claro, isso nos mostra lá no organograma. Lembra aquele desenho? Vai mostrar aonde que você, funcionário, está localizado ali dentro da empresa,
certo? Incentivos de salários e prêmios, porque o homem ele é motivado pelo ganho de material. Então, ele é algo que motiva ele trabalhar. A padronização é redutor de custo de tempo. Sim, eu concordo, porque se você padronizar as suas tarefas, qualquer um que venha ali substituir você no seu cargo, na sua função, por uma falta ou por uma doença, ele vai saber exatamente como realizar aquela tarefa. Então, vai ter uma padronização, evitando gasto de tempo e gasto de material. Isso é bom para a empresa e bom para o funcionário. Vamos lá para o outro slide. Tá difícil de mudar aqui, gente. Calma aí, que a gente chega lá. Teoria científica versus enfermagem. Vamos falar um pouquinho a relação dessa teoria com o serviço de enfermagem? Então, o pessoal de enfermagem, a preocupação é com as regras da instituição, ou seja, com as normas e rotinas. Um exemplo disso que eu vou falar para vocês é uma rotina. Você foi contratado para trabalhar no hospital, no período noturno, 12/36. Daí você vai entrar às 19 horas e sair às 7 horas da manhã. Então, isso daí é uma rotina sua. Normas é que você não poderá chegar atrasado, certo? Se você chegar atrasado, tá lá no contrato que pode ser descontado o seu salário. E você não pode vir trabalhar sem uniforme, sem o crachá, certo? Ali fala também, nas teorias científicas, que as tarefas, ela vai nortear a prática de enfermagem. Sim, isso está bem claro na Lei 7.498, que regulamenta o exercício da nossa profissão, que são os requisitos legais que o enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem vai trabalhar em cima desta lei, certo? É um método de trabalho funcionalista? Sim, porque lá no artigo 12 dessa lei 7.498 fala também que cada categoria tem a sua função dentro da empresa. Vamos lá para o outro slide. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria clássica, que a ênfase é na estrutura, enquanto na científica era nas pessoas, né? Então, ela dá ênfase na estrutura como um todo, para garantir a eficiência das partes envolvidas. O que quer dizer isso? É o que eu já comentei com vocês anteriormente. A administração vai estar lá na alta administração, para que nós aqui da assistência possamos trabalhar, que as coisas possam andar, entendeu? Então, a administração está garantindo assistência e nós da enfermagem contribuem para a administração não parar. Ela é voltada também para a organização formal e não considera a organização informal. Por isso que ela é chamada de sistema fechado, incompleto, porque ela não considera as relações informais, que são as relações entre as pessoas. É de caráter prescritivo e normativo. Vamos lá, pessoal. A teoria clássica, vamos lá falar sobre a teoria clássica e a relação dela com o serviço de enfermagem. É uma estrutura rigidamente hierarquizada, é uma teoria de estrutura rigidamente hierarquizada, porque vocês podem observar no desenho aí abaixo que o organograma são expressa a linha de subordinação, de divisão de trabalho e de responsabilidade.
E que nessa teoria eles se preocupam com a quantidade de trabalho e não com a qualidade. Mas as pessoas, hoje, no século XXI, na era da tecnologia, cada vez mais vem cobrando das organizações qualidade no seu produto, qualidade na assistência, no caso de nós que trabalhamos com a saúde. Certo, pessoal? Vamos lá para mais um slide. Tá difícil aqui de mexer com a tecnologia, mas a gente consegue, junto a gente consegue. A teoria Relações Humanas, nós vamos falar um pouquinho agora sobre ela. Ela tem a necessidade de humanizar o seu pessoal, porque ela tem um foco nas pessoas, foco nos recursos humanos. Ela tem até um caráter paternalista, né? Que ela visa o comportamento do homem em grupo. Ela tem uma preocupação com o aspecto psicológico e sociológico do seu funcionário. A parte psicológica é uma das mais importantes, porque se a pessoa, lembra daquele ditado lá, se a cabeça não pensa, o corpo padece, é mais ou menos por aí, certo? Então, se a pessoa não tiver uma saúde mental equilibrada junto com a física, como que ela vai oferecer um cuidado para uma outra pessoa que está doente? Então, ela preocupa muito com esse caráter psicológico do funcionário. A sua administração é democrática, porque ela gosta da participação dos colaboradores. E é nesta teoria que houve o desenvolvimento das ciências humanas, tá? Onde começou melhores condições no ambiente de trabalho. Quem que não gosta, né, de trabalhar num ambiente de trabalho que seja satisfatório, né? Onde tem intervalo de descanso, refeitório para o pessoal se alimentar, né? Então, essas coisas a gente acha que é bobeira, mas vai impactar positivamente na produtividade dos colaboradores. A organização, das relações humanas, ela se preocupa com o bem-estar físico e mental do seu funcionário, gerando satisfação, gerando motivação e todos ganham, principalmente a empresa. Vamos lá para outro slide. Teoria das relações humanas, ainda falando sobre essa teoria, então ela faz a integração social dos funcionários, porque ela vê que se o funcionário tiver um bom relacionamento em grupo, um bom relacionamento com as pessoas que ali elas estão trabalhando, vai ter um rendimento no seu local de trabalho, ela vai produzir mais. Porque você vai receber um impulso, né, interno que vai estimular você a buscar um objetivo. Os grupos informais, eles colaboram e contribuem com a empresa bem mais do que a estrutura formal. Por quê? Os grupos informais são a maioria dentro da empresa. Por exemplo, a enfermagem. A enfermagem, ela é considerada 60% do pessoal de uma instituição de saúde. Então, é a maioria, né? As recompensas e sanções sociais têm influenciado na produtividade, fala na teoria das relações humanas. Sim, por quê? O homem é motivado pelo ganho, pela recompensa, né? E as sanções servem para disciplinar o colaborador, ou seja, para que esse colaborador se volte para as regras da empresa, tá? E que as pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento, tá? Então, a partir do momento que a chefia vê que aquele funcionário está desempenhando bem as suas tarefas, ele pode
dá uma palavra de motivação, dá exemplo que aquele funcionário é o funcionário do mês. Então, isso ajuda muito, né, como equipe, nas relações humanas, tá? A empresa, das relações humanas, ela oferece condições de satisfação para o funcionário, tá? Por isso que ela é chamada de teoria paternalista, certo? Tá demorando aqui para passar os slides. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação que a teoria humana tem com o serviço de enfermagem. Ela é dinâmica, né? Então, ela usa muito dinâmica em grupos, essa teoria, as instituições que trabalham com essa teoria. E é muito bom, porque vai estimular o pessoal a participar. É uma arma poderosa na mão dos líderes, né? Porque o funcionário, às vezes, ele é mais acatado, ele não consegue expressar as coisas ali individualmente no local de trabalho. Mas quando ele é colocado para trabalhar dentro de uma dinâmica de grupo, nossa, ele vai interagir, ele vai participar, ele vai trazer novas ideias de sugestões e melhorias. Então, é uma arma excelente aí para os líderes. A comunicação também é um fator relevante para a continuidade e otimização do pessoal de enfermagem. É uma coisa que a gente sempre vê e vai ficar bem claro para vocês é a passagem de plantão de enfermagem. Então, a passagem de plantão de enfermagem, ela tem que ser bem clara e sucinta. Onde você vai passar plantão para o colega e vai dizer todas as informações que ocorreu ali naquele plantão. E vai dar enfoque para intercorrências que houve com o paciente. Porque o colega que está chegando é ele que vai dar continuidade no cuidado de enfermagem, correto? A motivação do pessoal está ajudando cada vez mais, assim, se o pessoal trabalhar motivado, feliz naquele setor, naquele hospital, ele vai contribuir cada vez mais com os líderes, com a empresa. Vamos lá para mais um slide. Eu tô mexendo aqui, mas não tá passando, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria burocrática. Eu sei que essas teorias administrativas é uma matéria bem extensa, bem teórica, mas vamos lá. Vamos aqui junto que a gente consegue. Então, sobre a teoria burocrática, segundo Chiavetto, organizar os meios para alcançar os fins, com visão na estrutura e enfoque na racionalidade. Tá? Então, é o que nós já falamos. É um sistema impessoal e que prevalece são as normas e regras da instituição. Ela controla as atividades envolvidas pelas organizações através de normas, rotinas, regulamentos, procedimentos, e é ela que vai controlar se todos os sistemas e os processos que estão usando na organização está sendo eficaz. Se não, eles têm que rever, certo? Então, lá na administração, lá na teoria burocrática, que eles vão uniformizar todos esses processos administrativos. Quem trabalha com a teoria burocrática, ela visa a eficiência organizacional por conta da burocracia, ela é descritiva e normativa, e ela vem estabelecer nas organizações a organização formal mesmo, tá?
Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho da teoria burocrática e a relação com o serviço de enfermagem. Todos esses itens que está nesse slide, a enfermagem diz que tudo é burocracia, mas tudo isso que está descrito aí faz parte da nossa norma e rotina, do nosso trabalho diário. Então, vamos lá. Receber o paciente. Tá? Receber o paciente. É de extremamente importante o pessoal de enfermagem receber, principalmente na admissão do paciente, porque ela, na hora da admissão, ela vai observar como esse paciente está, as condições físicas, as condições neurológicas, com quem que esse paciente está sendo acompanhado, certo? E daí, após isso, ele vai fazer uma anotação no prontuário de tudo isso que ele está observando. Fazer pedidos à farmácia almoxerifado, hoje foi uma conquista no hospital aqui na Santa Casa, porque quando o médico já está atendendo o paciente, a prescrição ela já sai informatizada, tá? Então a tecnologia aí vem para nos ajudar. Então já sai informatizada a prescrição, cai na farmácia, o pessoal da farmácia separa a medicação de 24 horas que o paciente, nós enfermagem, vamos precisar. Daí vai ser direcionado para o setor onde está o paciente, certo? Receber e passar plantão. Então, como nós já falamos sobre a passagem de plantão, tem que ser passado todos os dias e todo horário, de manhã, tarde e noite, tá? De forma clara e sucinta, com ênfase nas intercorrências. Essas burocracias fazem parte da rotina do serviço de enfermagem, como eu já disse para vocês. Vamos lá, pessoal. Teoria burocrática. Ainda falando sobre teoria burocrática, serviço de enfermagem, verificar prontuários é uma rotina também do serviço de enfermagem. É extremamente importante, porque você, olhando o prontuário, você vai verificar se o paciente que está ali sendo assistido por você, da equipe de enfermagem, já foi feitos os exames que o médico prescreveu, se já foram feitos pedido de exame de laboratório, exame de imagem. Se não foi, faça o pedido, chama o laboratório para colher. Se o paciente tem alguma cirurgia para fazer, faça o preparo à noite. Por isso que é importante a passagem de plantão, porque de manhãzinha esse paciente já tem que ir para o centro cirúrgico, então ele já tem que estar preparado no dia anterior. Então, trocar informações, a comunicação é importantíssimo na enfermagem, porque, como eu já disse, quem não se comunica, se estrupica. Então, falando um pouquinho sobre o supervisor de enfermagem, que é o enfermeiro, ele vai supervisionar o serviço de enfermagem, vai verificar se o técnico auxiliar executou aquelas tarefas ali no final do dia. Se não executou, tem que cobrar o pessoal para fazer, certo? Senão o médico vai passar visita no outro dia, vai ter coisa sem fazer e daí vai sobrar para todo mundo, certo? Fazer provisão de recursos materiais
é uma função do enfermeiro, mas que o técnico auxiliar ele tem capacidade suficiente de requisitar o material no final do dia, para que no dia seguinte o pessoal que vai entrar não passe apuro, não falte material. Porque lembra que a enfermagem é a extensão do braço do enfermeiro, então nós sempre trabalhamos em equipe, nós nunca trabalhamos sozinhos. Então, vocês técnicos, vocês auxiliares, sempre vai ter um supervisor ali para ajudar vocês na tarefa, para ajudar vocês na dúvida que vocês tiverem, tá certo? Vamos lá. Mais um slide. Pontos negativos da teoria burocrática. É um cuidado que a gente deve ter, porque muitas pessoas, elas se preocupam com a parte burocrática, com o fazer, com as papeladas, e deixa a desejar o cuidado, a assistência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Começa a delegar muitas tarefas e só delega e não faz. Então, nós, como somos uma equipe, enfermeiro, técnico auxiliar, o tempo todo a gente tem que estar trabalhando junto, principalmente na assistência do cuidado, tá? E muitas vezes, quando você só pede e não faz, começa a deixar o pessoal desmotivado, tensão no ambiente de trabalho e até gerando conflito entre os colaboradores. E que a teoria administrativa, ela valoriza muito as questões burocráticas, tá? A organização formal. Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre teoria comportamental ou neoclássica. Essa teoria, ela vai ter um enfoque nas pessoas, tá? É influenciada no campo das ciências do comportamento e da motivação humana. Ela vai trabalhar com diferentes tipos e enfoques de administração. Ela vai trabalhar com o conceito da teoria científica, burocrática e da clássica, certo? Por exemplo, nós vamos ter lá uma gestão X e uma gestão Y. Ela preocupa muito com a dinâmica dos processos. Um exemplo que eu vou dizer para vocês é assim: a gestão X, o funcionário ele é preguiçoso, o funcionário ele é difícil a mudanças. Então, o gestor, o administrador, o líder, o supervisor, ele tem que ser mais rígido com esse funcionário. Ele vai ser mais inflexível, tá? Para quê? Para ele disciplinar esse funcionário. E na gestão Y, o funcionário é aquele funcionário que colabora, que faz as coisas, tem iniciativa. Então, o gestor, ele vai observar isso. Então, ele vai ser mais flexível com esse tipo de colaborador, certo? Então, vai ter um olhar diferenciado, vai ter um apoio mútuo, uma participação, né? Um feedback. Vamos lá, pessoal. A teoria comportamental, em relação com o trabalho de enfermagem, está relacionada tanto com a motivação quanto com as necessidades básicas da pessoa. Então, baseia-se de que forma? Na concepção
que as pessoas gostam de trabalhar quando elas compreendem a importância do trabalho dela ali na instituição, certo? Baseado no estilo participativo e democrático, certo? Baseados em valores humanos e sociais, ele vê o homem individualmente e o homem socialmente, tá? Considera a empresa um sistema de participação, né? Entre a troca lá da administração com seus subordinados. Vamos lá, pessoal, para mais um. Tá terminando a nossa aulinha, mais um pouquinho. A teoria comportamental versus os serviços de enfermagem é influenciada, como eu já disse para vocês, tanto pela motivação quanto pelas necessidades básicas. Então, a qualidade no trabalho vai influenciar muito na motivação do funcionário. Se a empresa ela fornece EPI, que é material de segurança, se ela fornece uniforme, um lugar adequado para esse funcionário descansar, um refeitório para o mínimo de condições básicas, né, para esse funcionário se sentir melhor, o funcionário vai estar sempre motivado. Então, se o funcionário tiver um reconhecimento por parte da chefia, esse funcionário vai ficar mais satisfeito e vai contribuir mais. Então, que salários e benefícios também é uma motivação para o colaborador. Os relacionamentos interpessoais e as condições ambientais do trabalho, certo? Vamos lá, pessoal. O próximo. Necessidades motivacionais, ainda falando sobre a teoria comportamental. Se você tiver uma valorização das ideias do funcionário, o que ele acha sobre algum assunto, mesmo que você não concorde, mas você motiva, certo? Dá um feedback para ele. Então, o funcionário ele vai estar motivado a atingir, e quando ele também trabalha em cima de metas, tá? Mesmo que sejam coisas simples, que sejam fáceis de ser executadas, coloca uma meta para o seu pessoal, que daí ele vai atingir aquela meta e vai ficar motivado para atingir a próxima meta, tá? Então, se a chefia trabalhar com esse feedback, reconhecendo, respeitando, dando dignidade para o funcionário e também oportunidade de crescimento dentro da empresa. Tem muitas empresas, principalmente na saúde pública, tem os cargos e carreiras. Vamos lá, pessoal. As necessidades básicas, quais são elas? As necessidades básicas do colaborador é ir ao banheiro, fazer uma alimentação, ter um lugar de descanso, é o vestiário, é o uso de EPIs, tá? O convívio social entre os colegas de trabalho, respeito, a participação, desenvolvimento individual, certo? A autoestima, tá? Autonomia, apreciação e as necessidades de autorrealização, que vem diretamente ligado com o psicológico do seu funcionário, que é o desenvolvimento profissional, daí a necessidade de autorrealização em planejar, em organizar, certo? Vamos lá, pessoal. Mais um pouquinho, nós vamos falar agora sobre as teorias de sistema, que as premissas são 3. É um sistema dentro de outro sistema, ou seja, os sistemas menores dentro dos maiores.
É um sistema aberto, as funções do sistema dependem da sua estrutura, no caso de sistemas. Teoria de sistema. E daí, qual que é o conceito de teoria de sistema? O conceito é um conjunto de elementos que interdependentes se interagem, trabalhando com um objetivo definido e mútuos. Exemplo, a equipe de enfermagem, tá? A equipe de enfermagem, o enfermeiro vem, planeja o cuidado, né, de enfermagem para o paciente, mas o enfermeiro ele não consegue trabalhar sozinho, ele precisa da equipe, que é o técnico auxiliar de enfermagem, para que aquele cuidado ali oferecido naquele dia seja completo, tá? E nós também precisamos da interação dos funcionários profissionais médicos, dos profissionais fisioterapeuta, nutricionista, todos eles estão interligados para um bem comum, que é oferecer uma assistência integral para o paciente. Ou seja, também a administração. Nós estamos trabalhando separados e juntos ao mesmo tempo. A administração lá na alta administração, nós aqui embaixo, tá? Separados, mas juntos ao mesmo tempo, pelo mesmo objetivo, tá? Falando sobre teoria de sistema na prática do serviço de enfermagem, nós vamos dizer o quê? Que o sistema maior é composto por subsistema. Vejam aí nessa figura abaixo, nesse círculo. A bola maior é o sistema maior. Dentro desse sistema maior tem os subsistemas, que é dividido por tecnologia, pessoas e organizações. Essa teoria de sistema, ela vai usar o conceito de outras teorias, ela vai usar da clássica, vai usar da científica, do burocrática, porque ela vê o homem de várias formas. Ela vê o homem funcional, que ela vai tirar da teoria clássica, ela vê o homem como relação social das relações humanas, e ela vai ver o homem como um homem organizacional. Então, ela vai usar o conceito de várias teorias. Tá, pessoal? Vamos lá para o próximo slide. Tá, não sei o que está acontecendo aqui com a tecnologia, que está demorando para passar. Nós vamos falar agora sobre a última teoria, que é a teoria contingencial, que ela é influenciada pelo ambiente externo, tá? Um ambiente externo, pela tecnologia e pelo fator binômio, ou seja, tanto para o fator externo quanto para o fator interno, organizações e ambiente. Ela vai ter uma diferenciação nos serviços e departamentos e vai ter uma integração entre essas partes para atingir um objetivo. Teoria contingencial e a prática dos serviços de saúde. Ela é integrativa porque ela vai usar conceitos de outras teorias, tá? Não aceita os conceitos absolutos, então nada para ela nessa teoria não é nada fixo, tudo está em movimento, tá? Vai haver assim mudanças o tempo todo, tá? E ela trabalha com estratégica, certo? O modo de trabalho é trabalhar com estratégica para alcançar os seus objetivos. Vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer a todos por mais esta aula, né? Vai ficar disponível para vocês e entre hoje e amanhã eu vou disponibilizar perguntas para vocês responderem num período de 7 dias. Obrigado, até a próxima aula.